Selene Taumaturgo, facilitadora em constelação sistêmica, vai agora participar diretamente eu não sei qual é o estado que ela está, mas ela vai falar para nós. E eu agradeço demais, em nome do Senado, a sua participação nessa sessão do Senado Federal em homenagem à constelação familiar. Antes disso, eu quero celebrar aqui a presença de brasileiros que estão cada vez mais vindo aqui no Senado conhecer a nossa história, as dependências físicas do Senado Federal. Sejam muito bem-vindos aqui, esse ambiente que é de vocês, tá? E eu não sei, são várias pessoas de vários estados aqui avulsas, né? Pode falar pra gente? Pindamonhangaba, São Paulo. Santa Catarina. Rio Grande do Norte, pertinho do Ceará. Rio de Janeiro. Pernambuco, Paraná. Goiás. Teresina, Piauí, vizinho da gente também lá. Rio de Janeiro. Petrópolis. Olha aí, Petrópolis, hein? Que coisa boa. Eu conheço lá a sua cidade, tem uma história muito grande com o nosso país, né? Muito bom. Sejam muito bem-vindos aqui. Muito obrigado. A gente vai continuar aqui a sessão com mais uma vez, desculpa, viu, Selene Taumaturgo, você tem 10 minutos com uma tolerância de 5 minutos aqui da casa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite ao senador Eduardo Girão, a Thalita e toda essa equipe, né? Por estar aqui nesse momento tão importante para todos nós, consteladores. É uma honra fazer parte desse evento, sou pioneira também nas constelações, assim como vários colegas aqui presentes, saudosos, né, que a gente não se vê há muito tempo. Eu também acompanhei Bert Hellinger desde o seu início no Brasil, fui aluna também de Mimansa, entre muitos outros mestres. E eu também fico muito feliz de ver que aí na plateia tem muitos alunos de escola, né? E que eles estejam aqui presentes, porque qualquer que seja a sua escolha profissional, o sucesso será sempre mais fluido em sua vida, né? Quando eles utilizarem as dinâmicas sistêmicas em sua vida de uma forma consciente, né? Essa é uma dinâmica oculta que nós temos, mas quando nós temos essa tomada de consciência, a nossa vida muda. E eu também acabei criando um treinamento que eu chamo de curar o curador, porque todo aquele que ajuda precisa ser ajudado antes, né? Inclusive, eu fiz um livro para ajudar os meus alunos a trabalhar com isso. O livro é esse, né? E o livro se chama Dinâmicas Ocultas, que contém várias mini-constelações que ajudam, né? São bem pontuais e ajudam os alunos a trabalhar e a se olhar em vários aspectos, em vários segmentos da sua vida, criando uma mais compreensão sobre si mesmo, sobre a sua história, a sua própria história. Então, eu escolhi esse tema, que é a necessidade de cuidar do curador, por saber da importância de avisar aos jovens consteladores do campo o quanto esse campo é delicado, né? Onde eles estão pisando, e onde eles vão pisar. Que a constelação ela não pode ser um curso de final de semana, porque nós estamos trabalhando com emoções, nós estamos trabalhando com pessoas, com ser humano. E há mais de 30 anos de atendimento dentro do campo sistêmico, com a cinesiologia quântica, e há mais de 20, né, no campo das constelações, eu, como alguns colegas nossos, temos um olhar preocupado por uma situação de modismo que aconteceu ultimamente sobre as constelações, né? Ela deu um boom, né? E pela seriedade que é este trabalho. Então, as constelações, como todos nós sabemos, é uma terapia breve, porém muito profunda, né? Você está entrando num campo muito delicado. Eu sempre digo aos meus alunos que a constelação é como uma cirurgia. Nós temos vários amigos médicos aí, doutores, que sabem muito bem da importância disso. Antes de você escolher um facilitador, né, é preciso saber mais sobre ele.
Da mesma forma que você pesquisa um médico para cuidar de você ou para fazer uma cirurgia, né? Você vai entregar o seu pescoço nas mãos de qualquer um, né? De quem você vai entregar? Então, como estamos entregando a nossa história, a história da nossa família, que é uma coisa tão pessoal, tão íntima, tão delicada, né? Nós precisamos ter esse olhar mais apurado. Por quê? Porque este é um campo fenomenológico. Eu aprendi com Bert que o fenômeno é algo que nós não podemos direcionar ou manipular. As histórias familiares são muito difíceis, são tristes, são traumáticas. Todos nós estamos encarnados, todos nós temos problemas, né? E por isso, principalmente por isso, o facilitador precisa se trabalhar e muito. E também o campo traz à superfície aquilo que estava escondido nos porões do inconsciente coletivo e familiar. Por isso, a necessidade de que o constelador esteja bem trabalhado em suas questões mais básicas, em seu campo pessoal e familiar. A família, né? Aquilo que move você para se colocar no mundo, para se expressar no mundo, para a tomada de atitudes e ações. Para que ele próprio não se identifique, inclusive, com as questões durante a constelação, né? No momento em que ele está fazendo a constelação, que podem ser parecidas com o que aconteceu em sua vida e que não foram resolvidas, né? Nós não podemos dizer que esse é um campo também de ressonâncias. Nós acabamos atraindo. Por isso que nós sempre dizemos que aqueles que estão participando também se trabalham muito, porque nós somos um, na realidade. Isso pode levar ao facilitador, de alguma forma, a não ser imparcial, ou simplesmente projetar sobre a história do cliente as suas questões pessoais, né? E interferir, mesmo que de forma inconsciente, porque ele é possivelmente, às vezes, tomado pela sua questão não resolvida, numa crítica internalizada ou num preconceito, baseando em seus próprios traumas não ressignificados, né? Daí a importância do trabalho com o curador. O que eu quero dizer é que a imparcialidade e o acolhimento do campo familiar, do cliente, né, pelo facilitador, é que é importante. Seja lá o que tenha acontecido ou o que é apresentado no campo, e às vezes tem situações dramáticas, né, pessoais, como abusos, né, e nós não podemos interpretar isso. Nós não podemos ter uma parcialidade sobre isso. Nós precisamos acolher essa família. E o cliente precisa entender que você está ali como um acolhedor, mas não aquele que passa a mão na cabeça, é uma forma diferente. Eu vejo esse campo numa comparação, talvez, com o metaverso, ou seja, um mundo virtual que tenta replicar a realidade, e nesta realidade, todos nós estamos envolvidos. E se o facilitador ele for imparcial, o campo terá mais força em seu manifestar na fenomenologia, naquilo que estava escondido. Ele se sente confortável, porque ali está permeando todos os visíveis e os invisíveis, digamos assim, porque perpetradores e perpetrados, todos fazem parte deste campo. E isso é importante porque ele pode nos levar ao momento exato onde a questão precisa ser ressignificada. Ou seja, onde tudo começou, no momento primário, né? Aquela questão primária. Porque é lá, exatamente lá, que a história precisa ser olhada. Hoje é só uma consequência, é mais do mesmo, né? Porque as questões atuais, elas são reflexos, muitas projeções do nosso passado, e são muitas, né? É como um Dropbox que a gente tem aqui e a gente não acessa todas as memórias, mas em determinado momento nós podemos acessar uma dessas memórias e que elas são vividas de uma forma inconsciente, né? Se o facilitador está neutro, o campo não tem barreiras.
não tem barreiras espelhadas, porque esse é um campo muito espelhado. As relações são espelhamentos, né? Nós sabemos disso, porque nós somos um e não podemos esquecer disso. Então, aí o campo te leva no lugar onde a solução pode se manifestar. E todo aqueles, né, que fazem parte tem uma oportunidade de ter um outro olhar sobre a história vivida e refazer uma nova escolha. Porque é como se esse campo fosse repartido e aquela história do passado, ela é trazida até o momento presente e você, de uma outra forma, com outro olhar, pode ressignificar algo que nessa consciência não ficou muito clara. E nesse momento, talvez você olhe e diga, eu faria diferente. Agora, com outro olhar, com os olhos do amor, possivelmente, que foi interrompido lá atrás por alguma situação que impedia esse amor de fluir até hoje, as coisas podem mudar. E só assim podem mudar. Porque a consciência muda, o olhar muda, o sentimento muda. A vibração do campo inteiro muda. Por isso o facilitador tem que estar muito trabalhado. Ele tem que ter estudado, ele tem que ter conhecimento profundo de onde ele está entrando quando ele vai fazer uma constelação para o seu cliente. Se o facilitador não estiver trabalhado em sua própria ferida, ele não vai permitir que o campo consiga chegar à causa primária. A ferida não estanca e a dor fica jorrando e respingando em muitos descendentes. E estes serão obrigados, por amor e lealdade, a cuidar da ferida que ainda não se fechou em algum lugar do passado. Bom, mesmo ele sabendo onde isso começou, ele se colocará a serviço por lealdade e por amor. Então, eu quis resumir um pouco, porque esse é um assunto muito vasto, né? E seria uma tônica da gente falar muito, né? É muito polêmico, inclusive. Mas eu agradeço a oportunidade, espero que tenha ficado claro a necessidade de cuidar de si, né? De si mesmo, que o facilitador precisa ter antes de começar esse trabalho, esse cuidado de olhar para si. Porque é muito fácil a gente cuidar do outro e olhar a ferida do outro, mas olhar para a nossa dói terrivelmente. E eu, constantemente, eu estou me trabalhando. Eu fiz parte e sou docente da primeira formação de pós-graduação que a Miriam criou aí em Brasília, com muita honra, e eu fiz questão de entrar como docente, como aluna, né, e pagar o meu curso, porque eu queria após, eu queria o certificado, eu queria estudar, e com isso eu fui trabalhada muitas vezes. E isso é muito importante. Esse é um tema muito vasto, eu estou aberta para as perguntas, se alguém quiser me fazer. Eu agradeço a todos a presença de estar aqui e passar esse comunicado a todos. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, que enriqueceu a essa sessão em homenagem à constelação familiar. Selene Taumaturgo, facilitadora em constelação sistêmica. Inclusive, eu anotei algumas passagens importantes aqui, esclarecedoras. A senhora fala de forma com muita didática. E uma marca que ficou muito forte da sua fala foi a questão da necessidade de cuidar do constelador, né? Do constelador, cuidar do cuidador, né? E outra palavra também que ficou muito forte, evidencia para mim a importância de uma formação, né? Porque é muita responsabilidade, né? Com a vida das pessoas e tudo. Então, quem sabe a gente tenha que caminhar em algo para pensar numa formação para que o trabalho seja com critérios e tudo, seja cada vez mais redentor, faça cada vez mais bem às pessoas, aos brasileiros e por todo o mundo afora.